Fala galera, beleza? Vou trazer para vocês aqui um pouco em relação à construção de hábitos. O que acontece? Tem livros, pessoas, eventos que falam muito sobre a construção de hábitos e que não são inadequados, porém são incompletos. E aqui eu quero trazer para vocês outros pontos de vista que talvez precisem de uma maior atenção para a gente entender o que de fato é uma construção de hábito e até a manutenção desse hábito, né? Primeiramente, quando a gente pensa na construção de hábito, a gente tem que pensar em quais são os nossos pontos fortes, né? Tá. E ali, nesse primeiro filtro em relação aos pontos fortes, a gente já tem que estar claro o que a gente quer para construir, né? Qual o hábito que você deseja construir? A partir disso, daquele hábito que você quer construir, quais são as suas forças para fazer com que aquilo venha acontecer? Porque de muitas vezes, o que acontece? Cria-se hábitos ou se almeja hábitos onde a pessoa ainda não tem estrutura ou força nenhuma para fazer com que aquilo aconteça. É como se fosse uma casa onde fosse construída com uma fundação muito fraca. Então talvez consiga só levantar uma casa de um andar. Ou seja, um hábito que talvez não consiga perdurar por muito tempo. Com isso, para a gente entender como que seria um hábito mais maduro, mais consolidado, que consiga perdurar por mais tempo, a gente tem que pensar numa casa de 2, 3, 4, 5 andares. Por quê? Porque ali a gente consegue entender de que ela tem uma melhor fundação, uma melhor estrutura, e trazendo para essa análise que eu estou trazendo para vocês, mais forças, né? E as forças sempre direcionadas de você. O que você tem de bom, o que você tem de habilidade para fazer com que aquilo aconteça. Esse é o primeiro ponto. E a partir dali, a gente já filtra por afinidades que a gente tem, ou a gente faz uma modelação de eventos que já aconteceu no passado que certifiquem que a gente está apto para chegar naquele hábito. Ou seja, já começou a entender. É aquilo da onde você estava para onde você quer hoje. Não é uma coisa de que você estava no passado e você está projetando muito lá para frente. Daqui 30 anos eu quero estar lá. Claro, é uma visão, porém, muitas das vezes ela se torna muito intangível e ali a gente não consegue se motivar, porque sempre está muito longe de chegar. E aí a ideia dessa construção, desse hábito que é criado, é como se fosse uma escadinha. A gente tem que fazer checkpoints, né, nesse processo, porque dali a gente consegue ter um senso de progresso da construção desse hábito, que tem essa base, né, essa fundação como ponto de partida. Essas forças sendo muito atreladas às histórias do passado. Tanto coisas boas, tanto coisas ruins que você fez no passado, mas que tudo dá para tirar um aprendizado e experiência, tempo de voo, para você conseguir executar e chegar nessa construção desse novo hábito. E ali, a partir disso, dessa força, a gente tem que entender também as oportunidades que estão sendo criadas naquele local, naquele ambiente onde você está inserida. Então, oportunidades não são coisas intrínsecas a você, é coisas que estão no ambiente, aonde que façam com que tenha a possibilidade daquele hábito se concretizar. Trazendo para a análise de comportamento, é muito atrelada a questão dos antecedentes, né? Locais, situações, pessoas, eventos aonde você se põe, que faz com que tenha uma justificativa ou tenha um envolvimento, na verdade, para que tenha essa construção desse novo hábito, né? Nessa nova tipo de resposta que você está querendo criar frente a esse tipo de ambiente. Por que acontece? Muitos dos livros, né, por exemplo, que fala da construção de hábito de 21 dias, ele é incompleto porque ele não leva em consideração esse antecedente. Eu trouxe antecedentes presentes, né? Então, situações, pessoas, eventos onde você se insere para que tenha um ambiente saudável para essa atitude desse novo hábito que está sendo criado. Porém, o antecedente não se restringe a isso, se restringe às experiências do passado. Então, vou trazer um exemplo para vocês onde talvez esses 21 dias não encaixem tão bem.
devido à questão da seguinte maneira: se a gente pensa num atleta que já foi atleta de alto rendimento, onde ele já teve uma experiência de campeonatos, competições de nível nacional até internacional, e ele foi exposto a uma nova modalidade. Por exemplo, sei lá, ele era do basquete e foi para um atletismo, por exemplo. Dali, é muito provável que a construção desse hábito do atletismo seja mais fácil de ser implementada do que uma pessoa que nunca foi atleta. Por quê? Porque ele já tem esse repertório muito claro na cabeça e que já foi executado diversas vezes, aonde como que tem que se portar a cabeça de um atleta, as atitudes de um atleta, os ambientes onde um atleta está se inserido. E ali ele só precisa criar um novo tipo de resposta, que seria o treinamento, que seja condizente ao tipo de modalidade que ele está sendo inserido. Mas ele sabe que o antecedente sendo as experiências de competições passadas, todo esse repertório que ele tem, vai fazer com que crie sentido, né? Esse tipo de resposta que ele vai ter, porque ele sabe já da consequência, que são reforçadores positivos que fazem com que ele mantenha esse novo comportamento sendo uma nova modalidade. Então entenda, não fica muito restrito a essa questão de tempo temporal. Para esse cara do atleta que eu comentei para vocês, provavelmente um dia, 2, 3 dias ele já consiga criar e consolidar esse hábito, que a fundação dele é muito forte. Ele tem uma estrutura muito funda em relação a essa construção de hábitos, e ali ele já não começa, se a gente fazer a analogia, por exemplo, a criança está começando a andar, ela começa engatinhando, ela levanta, caminha um pouco, cai, levanta, caminha um pouco e cai. E disso a gente consegue ver que tem vários acertos e vários erros nesse processo. Já esse cara, ele já teve esse processo de atleta, esse amadurecimento inicial em relação a como se portar frente a ser um atleta. Ele já está talvez nem mais engatinhando, ele já está correndo já, de fato, né? E associando ao tal do atletismo. E é ali que a gente consegue ver a importância da gente se criar repertórios. Porque dependendo da situação onde a gente vai se inserir desse novo hábito que a gente quer construir, a gente pode modelar experiências na nossa vida, aonde, por exemplo, nessa situação dos 21 dias, de uma forma muito estanque, ela não leva em consideração. E aí, quando a gente pensa nessa matriz que eu trouxe para vocês em relação às forças, às oportunidades, a gente tem que pensar que isso é tanto por uma construção de um hábito aonde vai promover mais saúde para você, mais vida, mais longevidade, também hábitos que vão te tirar desse caminho. Por exemplo, eu vou falar para você, um dos meus desejos, suponhamos, seja começar a beber. O que eu vou fazer de primeiro momento? Eu já vou buscar nos antecedentes, que é o quê? As situações, locais, pessoas aonde essa bebida esteja presente, seja o meio de comunicação, o meio de interação social, porque isso tem que ser considerado também. Por quê? Porque a minha resposta é a bebida. E ali eu vou começar a buscar esses ambientes onde tenha esse tipo de interação, onde a bebida seja só um contexto. E a partir dali, onde pessoas, situações, eventos, onde pessoas bebem, eu começo a criar esse hábito de degustar a bebida, de entender. Às vezes vou beber demais, às vezes nem vou beber. Por quê? Porque eu estou construindo esse hábito, né? E ali, a partir disso, vai tendo reforçadores que fazem com que eu mantenha nesse objetivo de começar a beber. E aí, quando a gente pensa de forma muito irracional, muito inata, muito impulsiva, isso parece muito balela, né? Se eu quero beber, eu vou para a festa. Muito óbvio, né? Na cabeça de muitas pessoas. Mas quando a gente traz para hábitos onde você quer edificar a sua vida, né? Construir uma vida onde seja significante para você e para o próximo, isso faz com que crie uma certa dificuldade, porque a gente não consegue ter essa leitura muito clara. E ali, o que eu já trouxe exemplo para vocês agora
por exemplo, se você teve essa experiência de bebidas alcoólicas, tanto no consumo excessivo, no consumo moderado, enfim, não estou julgando, você sabe muito bem o que você faz e eu não estou aqui para ter um senso de julgamento, mas utilize dessa experiência, por exemplo, de um novo hábito que você quer construir. Você já tem uma mentalidade, uma rota. Você vê, isso que eu estou trazendo para vocês é a mesma mentalidade do atleta que eu trouxe o exemplo anterior. Ele já sabe, se eu comer tal hora, no outro dia eu já sei que meu intestino vai estar dessa forma e aí eu não vou conseguir fazer tal refeição. Ele já sabe mais ou menos o caminho da pedra para chegar no objetivo que ele quer chegar lá no final. E aí essas pessoas conseguem ter uma maturidade e uma sustentabilidade melhor e mais duradoura desse hábito. Porém, se ela for retirada desse ambiente, muito provável, então, por exemplo, a pessoa que começar a beber, se ela evitar todos esses ambientes onde pessoas bebem, onde pessoas têm essa interação social através da bebida, eventos, festas, se ela parar de frequentar e ela não entender o porquê, né? Se ela bebe justamente porque isso tudo reforça positivamente o ato de beber, provavelmente ela vai ter uma grande probabilidade de não beber quando não estiver nesses locais, e beber só quando estiver nesses locais. E aí a gente consegue ver, e aí, será que um hábito de fato ele acontece todo dia, de forma regular, independente do que aconteça e do ambiente que você está inserido? Talvez não. Por isso que a gente tem que ter esse olhar mais macro. Tem esse olhar mais estrito, no sentido de que quais são suas forças e as suas motivações para fazer aquilo que você tem que fazer e aquilo que você deseja fazer. Mas você tem que analisar os ambientes e as consequências que fazem com que você mantenha esse comportamento. Tudo está interligado. Então não dá para analisar a construção e a criação e consolidação de um hábito pelo simples fato de um fato temporal, mas sim de repertório. Se você tem tal repertório para conseguir consolidar e, digamos, criar essa fundação bem forte. Então, por exemplo, o que seria uma fundação muito forte e consolidar essa fundação de uma forma muito forte? Para o caso do atleta, ele entender que o sono é importante, ele entender que a alimentação é importante, que o intestino dele tem que estar bem, que ele tem que estar mentalmente bem, não tem que estar estável, né, equilibrado emocionalmente. Ele tem que fazer uma boa gestão emocional, ele tem que ter bons treinos, tem que ter uma boa academia para treinar. E aí, tá vendo? São vários elementos que fazem com que dê suporte para que esse hábito aconteça. E aí, muitas das vezes, por exemplo, a gente quer construir um hábito de estudar. E a gente só tem um reforçador, talvez um repertório para fazer com que estudar. Eu estudei no ensino médio, agora eu quero começar a estudar para concurso. Será que você tem uma base suficiente para conseguir construir, consolidar um hábito de estudar? Porque, por exemplo, talvez você mudando de ambiente, talvez perca o sentido dessa questão de estudar. E ali, o que se faz sentido? Ninguém começa já tendo um repertório gigantesco, pessoal. Mas, se a gente quer começar uma nova atividade, a gente tem que, primeiro, pensar nessas experiências passadas, trazer elas como exemplo e reforço de que a gente consegue fazer tal atividade, sendo que esse objetivo é algo tangível e algo que a gente consiga atingir talvez de curto a médio prazo. E também a gente pode mensurar de longo, mas até o checkpoint do longo tem que ter vários mini checkpoints para chegar até lá, para a gente ter esse senso de progresso. E dali, quando a gente quer construir e consolidar bem esse hábito, a pessoa, além de estudar, né, e dentro daquele ambiente, se ela sair daquele ambiente, talvez ela perca, a gente tem que criar novos cenários de estudo, né, novas situações. Então, talvez ver cursos de formas diferentes de estudo, talvez estudar por YouTube, estudar por textos, estudar por livro, sair com pessoas que falem sobre essa questão de estudo e ir em novos ambientes. Você começa a criar um repertório para fazer com que esse hábito aconteça. E aí, talvez, por exemplo, hoje eu não estou afim de assistir vídeo no YouTube. Mas eu tenho um livro que eu gosto também. E ali você consegue começar a modular
Você não fica estanque preso. Todo dia eu tenho que fazer aquilo, todo dia. Não, gente. Tem que ter flexibilidade. Nem todo dia é o mesmo dia. Bem provável que sua semana, cada dia... Claro, pensando num trabalho fixo, de 8 às 18, talvez esse horário você tenha fixo. Mas o que acontece dentro do trabalho, provavelmente tem as situações diferentes no dia. E a gente tem que ter essa flexibilidade para entender como lidar com essas situações. Então, na construção de hábito é justamente isso. A gente tem que entender a que ponto a gente tem que flexibilizar. E ali, no momento que a gente não consegue flexibilizar de uma forma sustentável para que o objetivo final aconteça, a gente tem que entender e se perguntar qual o repertório que eu preciso acrescentar ao meu histórico, digamos assim, ao meu histórico de experiências, para que não deixe de faltar essa atividade. E ali a gente vai criando sustentabilidade nessa construção desse hábito, e ali ele vai amadurecendo. Então, trazendo o exemplo de novo da criança, começa a engatinhar, aí ele começa a andar. Então ele está criando um repertório de ficar em pé. E ficar em pé é o quê? É um balanceamento de queda. Então ele vai tendendo para um lado, tendendo para o outro. Ele vai se equilibrando, cai um pouco. E ele vai aprendendo. Ó, se eu for um pouquinho mais para cá, que eu caio. Então o sensor dele já fala, é para cá, é para cá. E ali a gente começa a ter esse tato, né? Essa visualização de o que precisa ser feito para que o objetivo, o ponto final, que é a execução desse hábito, para que chegue nessa visão que a gente teve de futuro, aconteça. Então veja que muitas perguntas que têm que ser feitas ao longo do processo para que mantenha esse hábito. Muitas das vezes, aí trazendo uma análise final para vocês, dos projetos de 30 dias, projetos de 40 dias, por que eles acontecem de uma forma muito sustentável e, por boa parte das vezes, após esse processo, os integrantes, né, os participantes, acabam não mantendo tendo continuidade, né, desses hábitos que, em tese, foram construídos ao longo dessas atividades. Porque eles tinham um reforçador muito interessante, tanto o reforçador e um antecedente, né, um ambiente onde estavam inseridos, que era o quê? Era esse professor, era esse orientador, esse mentor, do que ele tinha que fazer, e ele reforçava bastante em relação àquela atitude que ela estava tendo. No momento que ela sai desse ambiente e perde esses reforçadores, pode ser que algum desses hábitos não tenha, pessoal. Não estou falando que é furada fazer, não. Mas é bem provável que, sei lá, boa parte desses hábitos não consiga ser sustentáveis porque não tem base, não tem fundação. Você tinha a atitude porque você era influenciado pelo meio externo, né? Era as oportunidades e esse ambiente já estava inserido e que estava te influenciando em fazer aquilo. E que não tem nada de errado nisso. No começo de um hábito faz muito sentido. Só que se talvez você não tenha um repertório suficiente para que em 30 dias você consiga consolidar isso, criar uma fundação boa, pronto. É muito fácil acontecer de você não continuar. Consegue perceber que não é o tempo, mas sim o repertório que você tem de passado para fazer com que isso aconteça? E é essa a mensagem que eu quero trazer para vocês. Se atentem às forças de vocês, às suas fortalezas. Entenda que é um processo de aprendizagem e de trazer essa modelagem do passado para o seu presente. E isso te criar um repertório mais robusto, uma base sólida, para que você consiga construir esse hábito. E nesse processo dessa construção desse hábito, que ele seja feito em checkpoints, para que você tenha esse senso de progresso e de evolução. Beleza? Valeu!